Responder as mensagens de aplicativos, conferir e-mails, a gente vive aqui assim, não é? Sempre aqui, ó, pescoço, olhando para o celular, para o tablet. E são ações que nós vamos repetindo várias vezes ao dia quando usamos o celular. Apesar de ser uma rotina, estes atos constantes, esse hábito, tem provocado problemas para a saúde do nosso corpo, sendo mais comuns, sabe o quê? Os danos aqui, ó, no nosso pescoço e na coluna. E este problema tem nome, é a síndrome do text neck. E nas ruas não faltam flagrantes desta ação que virou rotina. Você já chegou ao final do dia se sentindo muito cansado, com dor nas costas, no pescoço? Se a resposta for sim, você pode estar com a síndrome do text neck. Mas você sabe o que é isso? Não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar na síndrome do text neck? Não, nunca ouvi não. Síndrome de text neck são lesões causadas pela má postura ao usar de forma excessiva o tablet, o computador e o celular, por exemplo. Postura sempre arqueada, você fica travado nisso o dia inteiro, vai afetar de alguma forma, com certeza. E vai mexendo, a gente vai estar esquecendo da postura, né? Ou você sempre se atenta para ela, tem hora que você está mexendo e fala, opa, peraí, deixa eu me erguer aqui. Bom, geralmente a gente, quando você começa a travar já, você olha, né? Aí você conserta. Mas até então, custa perceber mesmo. Quando a senhora fica muito tempo assim no celular, no tablet, igual a senhora está vindo, andando, sempre aproveita a caminhada para olhar as mensagens, no final do dia te dá uma dor no pescoço, a senhora fica um pouco cansada? Nas costas, muito aqui sim. Dói muito, fica meio duro. A senhora acha que pode ser relativo ao... A gente fica muito, né? Tem hora que a gente nem quer pegar, é um trem estranho, sei lá, parece que olha assim pra olhar. Tem hora que eu acordo de noite e pego o celular. A gente esquece que tem hora que tem que fazer até meio assim com o pescoço. Eu sinto mais dor de cabeça mesmo, mas o vício do celular não tem como parar, né? Até este taxista que sofre com dores de coluna, agora vai pesquisar mais sobre a síndrome. Eu tenho problema de coluna, inclusive já fiz algumas ressonâncias, eu tenho problema de coluna. Às vezes pode até ser devido a esse problema, porque eu gosto de ler muita coisa no celular. E pode ser às vezes, né? Só que eu nunca ouvi não. Inclusive eu vou pesquisar aqui sobre essa doença aí, porque é uma novidade para mim. Eu vou procurar saber se é realmente esse motivo, senão a gente tem que diminuir, né? A maioria de nós está assim, né? Nessa falta de postura e sempre com esse hábito de ficar ao celular. E nesse ritmo, o que acontece? Os problemas vão surgindo. Então, meu amigo taxista vai saber muito mais agora, porque eu estou recebendo o ortopedista Leandro Gomide logo no começo desse Manhã Total, porque a gente está preocupado com a sua saúde, com a sua postura. Leandro, obrigada por ter vindo. Bom dia, viu? Bom dia, Mônica. Eu que agradeço a participação. Viu só como as pessoas até situaram ali algumas queixas justamente por essa questão de ficarmos tanto assim. Certo. Mônica, o que acontece é o seguinte, essa lesão no pescoço, que hoje em dia é chamada, né, a síndrome do pescoço de texto. Então o que acontece? As pessoas, por uma postura errada, tá? Então elas tendem a colocar o pescoço olhando mais para baixo, certo? A cabeça mais inclinada para frente. Isso aqui tensiona muitas regiões, a musculatura da região posterior do pescoço. Isso aqui vai gerar uma contratura, vai gerar a dor tensional mesmo. Isso aí inflama e geralmente as queixas de dor aparecem muito, tá? Mas resumindo tudo, isso aí nada mais é que postura, tá? Então nós temos uma postura, a gente tem que obedecer essa postura correta para a gente evitar contraturas, inflamações na musculatura e assim evitar dor. Vamos fazer o seguinte, pode fazer pergunta para o Dr. Leandro, tá? Pelo 99897.000, porque todos nós estamos neste balaio. E aí, com essa mudança que me parece, né, que essa síndrome traz, você vai mudando a sua postura. Realmente, lá na frente, isso pode mudar? Eu posso ter um problema de postura muito sério? O que acontece? A curto prazo, o problema chama-se dor, tá? Então, o músculo fica tenso, certo? Fica contraturado e o que o paciente vai ter a curto prazo será a dor. O problema é o seguinte, quando a gente tende a colocar a cabeça para frente, a gente aumenta muito a pressão nos discos. O que são os discos? Cada vértebra, entre uma vértebra e outra, existe um disco, que é o chamado disco intervertebral. Então, se a gente aumentar muito a pressão em cima dele,
esse disco funciona como um amortecedor. Então esse disco ele tende a desgastar, tende a arrebentar e tende a sair do lugar. Então, a longo prazo, isso aí pode gerar as famosas hérnias de disco, por exemplo. Tá? Então são lesões muito comuns que a gente pode evitar facilmente corrigindo a postura. Tá? E como que seria essa postura na hora, porque muita gente trabalha pelo celular, muita gente trabalha pelo tablet, né? Como que é essa postura na hora de usar este aparelho? Infelizmente o celular, né, o tablet, isso aqui é uma coisa que veio para ficar, é difícil a gente falar que não vai usar mais, né? Então, o que seria o ideal? A gente tentar manter máximo a cabeça, certo? Na posição correta, sem inclinar ela para frente. Então, o ideal, em vez da gente... o tablet emprestado para você ilustrar para os nossos amigos? Em vez da gente abaixar para ver o texto, seria bom a gente levantar, certo? Tá? Aí as pessoas vão falar, mas aí vai dar dor no braço. Então, às vezes, tenta alternar. Então, levanta um pouco, às vezes abaixa um pouco, às vezes... Então, essa postura de mudar de posição talvez seria o ideal para as pessoas que ficam longo tempo no tablet ou no computador. Se a pessoa está numa mesa, por exemplo, então ela apoia o braço em cima da mesa, resolve o problema, tá? Ou então coloca um suporte, coloca em cima de um livro, tá? Então as pessoas têm que evitar essa postura de deixar a cabeça para frente. São mudanças tão simples, né? De hábitos, de atitudes, assim, para a gente poder lidar com esse aparelho aqui muito bem. Eu vou fazer uma pausa com o Dr. Leandro Gomide, que vai acompanhar comigo as notícias desta sexta-feira, tá bom, Dr. Leandro? E você pode mandar sua pergunta para ele. Nós estamos falando sobre a síndrome do pescoço de testo. Olha o nome, que esquisito. Já volto, Dr. Leandro. E a gente volta, sempre preocupado com a sua saúde, a gente volta a discutir sobre a questão da síndrome do pescoço de testo. Essa mania que a gente tem, mania, hábito, necessidade às vezes, mas ficamos tão presos ali à necessidade que às vezes esquecemos da nossa saúde, não é? Esse é o Leandro Gomide, ortopedista, que está conversando com a gente sobre isso e já vem com as perguntas do nosso público que acordou cedo e está acompanhando. A Renata é professora. E ela foi diagnosticada com o pescoço anteriorizado. Pilates pode fazer o pescoço voltar ao normal? O que é isso, pescoço anteriorizado? Também tem relação? Então são algumas situações que algumas das vértebras, elas tendem a, por uma questão genética, elas têm uma posição um pouco mais anterior, um pouco mais para frente. Então a coluna ela tem as curvaturas normais. Então provavelmente da Renata ela tem uma curvatura mais anteriorizada, que é um fator que piora as dores quando tem o pescoço de testo. Ela me perguntou sobre o Pilates. Então o Pilates é uma coisa, juntamente com o RPG, que é a reeducação postural global, são as coisas que conseguem reverter esse quadro, tá? Então se a gente falou que o pescoço de testo é um problema que depende muito de uma postura errada, né? A pessoa fica com o pescoço para frente, a cabeça para frente, então a reeducação da postura é a saída para isso aí. Então ela está certinha, ela tem que fazer um Pilates, tá? Manter uma atividade física para fortalecer e reeducar essa musculatura da região do pescoço. É uma dúvida que você acabou de tirar também da nossa amiga Raquel Souza Martins, se o Pilates pode resolver o problema, mas também uma mudança de atitude nossa diante desse uso. Isso, então além do tratamento com o Pilates, ou seja, um RPG, então ela tem que se reeducar para na hora de digitar, certo? Ela sempre tentar levantar um pouco o braço, tá? Ou apoiar, ou colocar um suporte, né? Que seja a saída para isso aí. E também tirar o foco quando não necessário estar ali, porque às vezes a gente fica matando o tempo, não é? De quanto em quanto tempo que a gente pode fazer isso? É uma questão de bom senso, Leandro. Isso, é uma pergunta interessante. Tudo nessa questão de postura, a gente tem que ter um bom senso. A gente falou mais cedo daquele taxista, né? Que ele falou que já fez várias ressonâncias para diagnosticar que ele tem um problema na coluna. O motorista, para nós da ortopedia, é um caso sério, porque ele fica sentado muito tempo nessa postura. Então é ideal que ele mude a sua postura várias vezes durante o dia. Então se ele faz, vamos supor, uma corrida, então é interessante ele sair do táxi, ele ficar em pé, ele dar uma volta ali perto do táxi, mudar a postura sempre é interessante. Um exemplo disso, os motoristas de ônibus, né? Que então eles vão supor, uma viagem daqui para São Paulo, eles param várias vezes, né? Para
tomar um cafezinho ou uma aguinha, alguma coisa assim, justamente para mudar a postura. Certo? E pra gente que trabalha muito também sentado ali no computador, tem que fazer isso também. Vai dar uma volta no jardim, dar uma volta, vai visitar alguém no departamento. A dor na nuca, a Marilda disse que percebeu essa dor, está sentindo essa dor e está achando que é a postura. Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Então, as duas grandes causas de dor na nuca que a gente tem, né, nessa região do pescoço. A primeira é a postural. Aí é um leque aberto de opções que pode ser. Ficar sentado o dia inteiro, o pescoço de texto, postura ao deitar, o jeito de dormir, a altura de travesseiro, a pessoa que fica no escritório o dia inteiro com o computador numa altura que não é boa, a tela do computador não está na posição boa, favorável ao pescoço. Então a postura geralmente fala tudo em relação à dor do pescoço. E a outra grande causa de dor é a causa tensional, tá? Porque as pessoas tensas, ansiosas, elas tendem a tirar as tensões da cabeça, os problemas da cabeça e julgar para os ombros, tá? Então, o pessoal antigo fala que a gente carrega os problemas nos ombros. Não tem nada mais verdadeiro que isso. Que o organismo ele tende a tirar para essa região do pescoço. Aí piora com a postura. Deixa eu trazer a Cidinha, está acompanhando a Cidinha lá do Roosevelt. Deixa eu mostrar aqui, Rodriguinho, vou mostrar para você. Olha o que ela comprou para poder ajudar. É uma boa saída? Parabéns para a Cidinha. Ela comprou esse suporte para o celular. Opa, dá para ver aí? Dá, né? Ah, tá. Agora sim. Ela comprou esse suporte justamente para evitar problemas e disse que está tudo certo. Está usando com muito bom senso. Aqui, ó, tem uma amiga nossa, Mônica, eu tenho artrose na coluna inteirinha. Posso fazer pilates? E ainda junta que usa o celular também, a Magnólia do Carajás. Sim, o Carajás. A artrose já é um problema um pouco mais diferente, vamos dizer, que é mais o fim da linha, né? Então, o que é a artrose? A artrose é o desgaste da articulação. A coluna são feitas de a coluna cervical, a lombar, a torácica são feitas por várias articulações. O desgaste dessas articulações é a chamada artrose, é a doença que atinge a cartilagem. Se essa cartilagem estiver danificada, ela passa de uma artrite para ser uma artrose. Então, a artrose é um tratamento um pouco mais difícil, mais demorado, precisa de entrar com medicação, fazer fisioterapia, em último caso, às vezes até cirurgia, tá? Mas aí é um caso mais grave um pouquinho. Parabéns para a Cidinha aí que colocou esse suporte. Outra ideia que a gente sugere para os pacientes é, se ela gosta de ficar muito tempo no telefone... Muita gente que joga no celular, Isso, joguinho. Então, se ela, às vezes as pessoas, né, hoje em dia existe o vício do celular, tá? Então, às vezes a pessoa troca o celular um pouco e vai para o computador da mesa. Né? Certo? Então, ele inverte um pouquinho, pelo menos essa postura ele vai mudar. Coisas que ele consegue trabalhar, ou então jogar, ou então digitar no computador da mesa, a postura fica melhor. Então, uma sugestão é trocar o celular pelo computador, que a postura seria melhor. Para a gente poder encerrar essa questão das crianças, porque as crianças hoje vivem muito ali no tablet e no celular, não é? Então, as crianças hoje em dia, por causa desses joguinhos de telefone, né, são vários aplicativos que tem para entretenimento de crianças, cada vez mais está difícil segurar a criança com o telefone. Aí cabe os pais tentar pelo menos colocar horário, né, tentar educar essas crianças e tentar voltar ao jeito antigo, brincar na rua, são os brinquedos que, além de fortalecer, dá uma reeducação para a criança de uma forma mais eficaz. Você falou de fortalecimento, exercício sempre em qualquer fase da vida, né? Sempre, não tem jeito. O corpo humano é feito para movimento, certo? Se a gente não faz movimento, tá, a tendência das articulações, da musculatura é atrofiar. Então, o movimento é vida. A gente não está pedindo 6, 7 vezes por semana. 3 vezes por semana já tem um resultado a longo prazo muito bom. Muito bom. Esse é Leandro Gomide, ortopedista, com a gente aqui hoje, falando sobre a síndrome do pescoço de terço, trazendo esse alerta para que a gente possa ter bom senso e prestar mais atenção na nossa postura. Leandro, obrigada, viu? De nada, eu que agradeço o convite. Bom fim de semana, um abraço na família, tá? Para nós todos, obrigado. Obrigada.